nesta manhã em restaurar em você a força, o ânimo, a fé, te dar novas ferramentas, fortalecer a sua visão, focar a sua visão. Então eu gostaria que você abrisse o seu coração. Eu sei que eu estou diante de homens e mulheres de reino, homens e mulheres de governo. Eu sei que tem homens aqui que já plantaram tanto no reino, já receberam tantas revelações. E talvez o peso do ministério que você carrega, o peso do sonho de Deus plantado em você, o peso do seu chamado, o peso da aliança das pessoas a quais você cuida, a responsabilidade pelas vidas que foram te dadas, o peso do projeto de Deus que Ele plantou em você. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, o que o Senhor plantou em mim é grande demais. E porque a mensagem que Deus tem através de você é maior do que você. O ministério que Deus tem para você é maior do que você. E aí, você precisa se ajustar a isso. Porque não é o vinho que se ajusta ao odre, mas é o odre que se ajusta ao vinho. E aí você tem o desafio de viver o que você prega. Mas não é esse o desafio. Querido, feche os seus olhos. Salmo 91, 16. Apareça a tua obra aos teus servos, e mostra a tua glória aos teus filhos. E sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra da nossa mão. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Ó Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de revelação, Espírito da verdade, vem sobre o coração dos teus filhos. Traga um alinhamento esta manhã ao teu propósito. Ajusta a visão desta manhã. Em nome de Jesus nós clamamos por revelação, por ferramentas, por sabedoria. Em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Deus plantou em você algo. Deus plantou em você um chamado. Deus plantou em você uma palavra. E a Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus. E essa carta viva, ela precisa ser lida pelo mundo. E aí você tem uma obra para fazer, você tem um ministério para desenvolver.
E o Senhor te mostra uma ampla visão do campo e do que você tem que produzir para Ele. O Senhor te dota de algumas capacidades para que você desenvolva esse ministério e esse chamado. Só que o ministério é algo incrível, dado a uma pessoa inadequada, por um tempo indeterminado, com recursos escassos. E aí você tem um turbilhão de coisas aqui que você quer fazer para o reino. Você quer desenvolver, você quer envolver pessoas, você quer vidas transformadas, você quer uma igreja vibrante, você quer membros que se envolvam com o reino, que testemunhem a glória de Deus. E aí você entra em algo que se chama ativismo, trabalho. E aí você está, do momento que o dia nasce, até o último minuto, ocupado sua mente, seu corpo, tudo na obra do reino. E por muitas vezes nós temos priorizado o serviço. E aí chega momentos que o produzir, o fazer, se torna mais importante que o culto e que a adoração. O trabalho eclesiástico se torna mais importante do que o devocional. As tarefas pastorais, as tarefas de um líder começam a ser mais importante que a intimidade. E você quer produzir, você quer fazer, e você está empenhado no reino, mas você não tem tempo de beber, você não tem tempo de ser ministrado pelo Espírito, você não tem tempo para que o céu se revele a você, porque uma coisa é fato, querido: o dia que você se colocar na presença de Deus e abrir a sua Bíblia, o céu vai se descortinar para você, não haverá mistério, porque o Deus de revelação, Ele está contigo. E nós queremos assumir posições de governo, nós queremos assumir posições de autoridade espiritual, mas quando tudo está bem, quando tudo está na fartura, quando tudo está no progresso, é fácil administrar. Mas chegam as crises, chega a escassez. E quando chega a escassez, só homens de revelação têm o poder de governar. Enquanto o Egito estava tudo bem, Faraó governava. Mas o dia que começou a crise, quem assumiu o governo foi um homem de revelação chamado José. Não tem como assumir uma posição de governo em Deus se eu não sou um homem de revelação. Aí eu tenho uma escolha: ou eu sou um homem de revelação, ou eu sou um homem de ideias. E o nosso problema é que nós estamos substituindo revelação por ideias. Nós temos produzido muitas coisas para Deus que não é reino, que não é importante, que não está se traduzindo em vidas para Cristo. Deus não chamou você para o trabalho. Não. Para trabalhar, Ele tinha os anjos. Ele chamou você para a intimidade. Quando Ele desenhou o projeto a seu respeito, Ele tinha um projeto de intimidade. Ele quer se relacionar com filho e pai e filho.
É assim desde o Éden. Deus deseja intimidade com você. O seu trabalho não convence Deus, o seu trabalho não move a Deus. O que move a Deus é a intimidade, a comunhão. E aí o que você gera na intimidade, ele veio do céu, ele foi produzido pelo céu. A essência, a origem dele é o céu. Mas o que você produz na ideia veio da terra. Veio de experiências da terra. Veio de referências da terra. E o que começa na terra não termina no céu. O que começa na terra termina na terra. Se você é um homem do céu, se você é um homem que quer produzir coisas para o céu, você precisa entender que a sua origem é o céu. A sua história não começou na terra. A sua história não começou no ventre da sua mãe. A palavra de Deus diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Minha mãe não me desejou. Eu não fui projetado pelos meus pais. Mas o céu pensou ao meu respeito. Deus pensou ao meu respeito. Deus desejou a minha vida. Ele me projetou. Salmo 139 diz que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Ele sabia tudo sobre mim, e todos os meus dias não lhe foram cobertos. Aí nós estamos desesperados para produzir algo para Deus. Aí Salmos 91, 90, obrigado, Deus abençoe. Está dizendo, olha, mostra a tua obra aos teus servos. Está dizendo que o servo só vê a obra, mas aos teus filhos revela a tua glória. Ele não está dizendo que é para você não fazer. Não. Ele está dizendo, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma. Mas ele está dizendo que quando eu vivo na dimensão de servo, eu só vejo uma obra. Eu preciso viver na dimensão de filhos para que a glória seja revelada a mim. É só debaixo da glória que eu recebo revelação do céu. É só debaixo da glória que eu tenho a direção. É só debaixo da glória que a unção vem e me capacita e me habilita para fazer as coisas as quais o Senhor quer que eu faça. Veja que em Apocalipse 2, nós vemos uma repreensão à igreja de Éfeso. Abre sua Bíblia, querido. Efésios, Apocalipse 2. Oh, aleluia. Você pode glorificar a Deus. Libera um pouco dessa unção que você carrega, querido. Em nome de Jesus. Eu sei as tuas obras. E o teu... Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, em outras versões, o teu labor, e que não podes sofrer os maus, e que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, deixastes a primeira caridade, o primeiro amor. Ela tinha duas coisas. Ela tinha a obra e tinha o trabalho,
Mas ela deixou a obra e ficou só no trabalho. E porque ela ficou só no trabalho, ela perdeu o amor. Veja que quando Deus vai repreender, Ele não manda voltar à obra. Ele não manda voltar ao primeiro amor. Desculpe. Olha o que Ele diz: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Porque ela deixou as primeiras obras, ela perdeu o primeiro amor. Você entende isso? A melhor parte, querido, não é fruto do trabalho, é fruto do relacionamento. Aí eu vejo duas igrejas, a Marta e a outra igreja, Maria. Uma fazia a obra e a outra estava no primeiro amor. Entende? Uma estava compromissada em estar aos pés de Cristo. Quando eu olho para Marta e Maria, eu vejo as igrejas que nós temos hoje. Uma entendeu que a melhor parte é de estar aos pés de Cristo, é de estar na intimidade com Cristo, era viver aos pés dele, porque dele emana toda a revelação, toda a autoridade, toda a bênção, todo o discernimento a qual você precisa. O trabalho, queridos, não é para alimentar o relacionamento. Não é o seu trabalho que move o relacionamento com Cristo. Não é o que você produz que move o seu relacionamento com Cristo. E nós queremos subir níveis, nós queremos subir degraus espirituais, nós queremos cada vez alcançar, ter mais poder de alcance. Nós queremos envolver cada vez mais pessoas. E nós pensamos que isso nós vamos conquistar através do nosso trabalho. E aí nós estamos mais envolvidos com o trabalho do que com a adoração. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã, e eu quero que você anote isso em nome de Jesus, e que você pratique isso em nome de Jesus. A sua igreja, a sua congregação, os seus liderados, eles nunca irão além na adoração daquilo que você vai. É você que mostra o caminho, é você que abre o caminho, à frente tem que estar você. Se você não é um adorador, se a tua igreja não tem a imagem de você como um adorador, eles nunca irão além na adoração do que você vai. E eu vejo pastores incomodados com músicos que não se envolvem com a palavra, com ministros de louvores que não se envolvem com a palavra, mas na hora da adoração eles estão resolvendo problemas, estão correndo de um lado para o outro, estão ocupados com serviços eclesiásticos. E aí nós mesmos falamos aqui no púlpito que nós ensinamos mais com atitudes. E sabe o que eu estou ensinando para a minha igreja? Com essa atitude, que resolver problemas é mais importante do que a adoração. Que discipular na hora do louvor é mais importante que a adoração. Que fazer cálculos e contas na hora do louvor é mais importante. E aí, de repente, você chega no púlpito e parece que você tem um botão de liga e desliga, que é só você chegar que a glória desce.
E aí você esquece que você precisa criar um ambiente de glória, porque o Espírito Santo não vem num lugar ao qual ele não é desejado, ele não se manifesta num lugar ao qual ele não é esperado. Se você quer a presença de Deus no seu altar, se você quer a presença de Deus no seu púlpito, então você tem que envolver a sua igreja numa esfera de glória, num ambiente de glória. Então você não pode chegar no culto, estar correndo de um lado para o outro, cuidando dos serviços das quais você tem que desenvolver, e esquecer que existe um povo que depende de um posicionamento seu, da sua bravura no campo da adoração, de você entrar em batalhas espirituais, de você entrar em níveis espirituais que ninguém entrou, e levar a sua igreja à direção de Deus, à presença de Deus, ao lugar de intimidade com Deus. Você está gerando servos, ou você está gerando filhos? Servos só vê o trabalho, os filhos veem a glória. Servos trabalham por uma recompensa, filhos entendem que tudo já é dele. Olha como nós precisamos aprender a receber a filiação de Deus. Já não sois mais servos, agora sois filhos. Não é o trabalho, querido. Para de inventar coisa para Deus abençoar. Vai para a intimidade, que lá Ele te revela, Ele te dá a direção, Ele te dá a receita. Para de ficar produzindo na carne, porque quem gera na carne colhe corrupção, é a Bíblia que diz. Para de tentar pegar ideias de que deu certo ali, vai dar certo aqui. Não, filho. Vai para a presença do Espírito Santo. Não fique engessado com visões de outros. A receita para a tua igreja quem tem é o Espírito Santo. Para de tentar aprender como a terra, gerar coisas do céu. Eu fico desesperado quando eu vejo a igreja buscando receitas no mundo. Quando eu vejo pessoas em níveis de liderança copiando o mundo. Que desespero, querido. Não existe ninguém mais criativo que o Espírito Santo. Se você precisa buscar referências no mundo, é porque está faltando a presença do Espírito, está faltando intimidade. Deus não nos chamou para o trabalho. Quando Jesus chama os discípulos, eles não dizem: vinde a mim, vinde após mim, porque nós vamos trabalhar. Não, ele disse: é para estar. Não era para trabalhar, era para estar com ele. Era para caminhar com ele, era para se assentar à mesa com ele, para se alimentar com ele. Aleluia. Eu fico vendo Jesus no ministério dele, com 3 anos de ministério, ele fez coisas que nós nunca vamos conseguir fazer. E ele não tinha um pianinho fazendo um som para ficar mais ambiente, ele não tinha um grupo de coreografia, ele não tinha os levitas, os discípulos que faziam música boa, ele não tinha retroprojetor, não tinha slide, não tinha nada. Mas a Bíblia diz que ele viveu no poder do Espírito Santo. Ele escolheu viver uma vida de renúncia e de entrega ao Espírito Santo. O Espírito Santo não era o patrão de Jesus. E lá no céu ele foi achado em igualdade. Mas quando ele desceu, ele escolheu viver no controle total do Espírito Santo, para ensinar para você que a vida ministerial que agrada a Deus é aquela a qual você depende do Espírito Santo para produzir qualquer coisa. O problema é que a mesma tendência que prioriza o serviço
é a mesma tendência que prioriza o ser visto. E aí nós estamos arrumando coisas para fazer para ser vistos. E aí quando a gente ouve um desespero como esse, um incômodo como esse que o pastor liberou aqui, a gente se incomoda, mas é realmente a verdade. Porque nós estamos ocupados demais em construir o nosso ministério, a nossa denominação, o nosso império, e esquecemos do reino de Deus. O Espírito da verdade. Sabe que eu fico vendo Pedro, quando Jesus lançou o desafio dele voltar para as águas, ele disse: vai e lançai as vossas redes. Foi no coletivo. Lançai as vossas redes. O reino de Deus, ele não é edificado separadamente. Deus não está comprometido em edificar a sua denominação, não. Ele está comprometido em edificar o corpo. É o reino. Então, se nós avançarmos como reino, todos nós vamos crescer juntamente. O reino é nosso. Se você pegar o Pai Nosso que está no céu, é o Pai Nosso, o pão nosso, perdoa as nossas. Quando você lê a palavra de Deus, Ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, a fim de que todos cheguem à unidade da fé. Deus não está trabalhando em particular, Deus está trabalhando como um corpo. Ele está edificando a igreja. Aí Pedro lança a rede e ele tem que pedir ajuda. Ele pede ajuda por quê? Porque ele está mal ou porque ele está bem? Porque ele está bem. Porque quando você está mal, você não precisa de ajuda, você precisa da misericórdia. E sabe o que acontece quando os frutos começam a chegar? A gente se isola, é tudo meu. É meu peixe, é meu barco. Aí a gente começa a caminhar sozinho. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que o barco de Pedro começou a ir a pique. Porque o sucesso, às vezes ele faz mais mal do que o fracasso. E aí você precisa acenar para os amigos. E às vezes o amigo não está no seu barco, está em outro. Mas quem é homem e mulher de reino, ele entende que o peixe não é dele, o peixe é do Senhor. Ele não está preocupado se o peixe que ele pescou vai para o barco A ou para o barco B. Porque ele sabe que quando chegar na praia ele vai ter que abandonar tudo e seguir a Jesus, e nada vai ser dele. O que começa no homem, querido, não termina em Deus. O que começa no homem termina na terra. Só termina em Deus aquilo que começa em Deus. Então eu preciso correr para a presença dele e buscar nele a referência, a receita, a estratégia. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Porque dele é a origem, começou nele. Por ele é o processo, tudo acontece por ele. E para ele é o destino, tudo termina nele. Oh Espírito.
Nós precisamos ter a reverência, a reverente expectativa da glória. Nós precisamos ter a reverente expectativa da manifestação de Deus. Nós precisamos parar de produzir no trabalho, na ideia, e passar a produzir debaixo da revelação e da intimidade. Oh Espírito Santo, sabe por que nós estamos cansados? Porque estamos trabalhando sem revelação. O reino não cansa, o reino não estressa, o reino te dá mais força, mais vigor, mais prazer, mais ânimo, mais paixão. Isaías 40. Aqueles que estão no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, certamente renovarão as suas forças. Eles não somente caminharão, mas voarão. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã uma unção que te levará a níveis que você ainda não teve acesso. Eu quero profetizar sobre a sua igreja um tempo de revelação profética. Eu quero ministrar no seu coração nesta manhã essa palavra e te dar um aviso do céu, que a partir de hoje a sua igreja entrará num tempo de revelação e de alimento espiritual. Eu quero profetizar que o seu altar, que o púlpito da sua igreja será um celeiro de revelação profética, que não vai faltar revelação, que todos os obreiros, ministros da sua igreja serão tomados pela essência da intimidade e que eles fluirão em nome de Jesus numa unção de alimentar multidões com a palavra viva e santa do trono de Deus. E que eles não andarão cansados. Quando eu produzo na carne, eu me canso. Eu me estresso. Eu fico preocupado com os resultados. E sabe o que acontece com homens cansados? Eles podem negociar a primogenitura. Eles podem negociar a unção. Oh Espírito Santo. E aí nós começamos a produzir na carne. E começamos a produzir coisas e fazer coisas para Deus. Cada dia uma campanha diferente para receber algo diferente. E entramos em desespero e às vezes levamos a nossa igreja a uma busca incessante pelas coisas. Esquecemos de adorar a Deus. E eu fico me perguntando por que Deus quer que eu o adore. Ele é Deus sem mim. Deus não precisa que eu o adore para que Ele seja Deus. Ele é Deus, Ele é soberano. Todo poder se concentra na mão dEle. O cetro do poder e da autoridade está nele. Mas por que por toda a Bíblia Ele está dizendo: me adore, me adore, me adore? Porque tudo aquilo que eu adoro, eu me torno parecido com Ele. O Salmo 115 diz que se eu adoro uma imagem de escultura, uma idolatria, eu vou me tornar igual àquela imagem.
Aquilo que você adora é aquilo que você se torna parecido. Então, quando Deus pede para você adorar, não é por causa de Deus, é por sua causa. É porque Ele quer te transformar. Porque Ele quer revelar em você a glória dEle. É que Ele quer que o mundo olhe para você e veja a imagem e semelhança dEle. E se você não tiver um compromisso com a adoração, as pessoas que te seguem também não terão um compromisso com a adoração. E o ambiente de revelação, a revelação de Deus, só vem no ambiente de adoração. No ambiente de glória, querido, você não precisa pedir nada. No ambiente de glória, você não precisa nem orar por cura, porque a glória se manifesta e as pessoas são tocadas e curadas. Então eu tenho que parar de fazer coisas, campanhas, para receber coisas. A palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. E quando a palavra de Deus diz todas, é todas. É a salvação, é a prosperidade, é a vida fértil, a vida abundante que Deus tem para nós. Mas o que eu preciso fazer é entrar em níveis de intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que se o menino for herdeiro, mas se ele é pequeno, ainda que ele seja herdeiro de tudo, ele nada difere do céu. Ele não tem acesso à herança. Nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos crescer na intimidade, na maturidade espiritual. A campanha que eu tenho que fazer não é para que a minha igreja prospere, não é para que eu tenha as coisas. A campanha que eu tenho que fazer é para que nós subamos em níveis de intimidade com Deus. Porque se tudo é meu, o que eu preciso fazer é ter maturidade para ter acesso à herança. Isso é glorioso. Quando você lê a palavra de Deus, você vai encontrar filhos como ruios de Deus e filhos como pequenos. Quando Paulo vai escrever as cartas aos Coríntios e ele fala filhinhos, a palavra é pequenos, filhos que ainda não amadureceram e por isso ainda não têm acesso à herança. Mas quando Jesus entra nas águas e é batizado por João, o Pai fala: esse é o meu ruios amado, esse é o meu filho, em quem eu tenho muito prazer nele. Jesus não tinha produzido nada, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus ainda não tinha produzido nada de relevante. O ministério dele ia começar a partir dali. Mas Deus olhou para ele e falou assim: esse é o meu ruios, esse é o filho que eu tenho prazer. Não era porque ele fazia, é porque ele era. Tinha a ver com identidade, tinha a ver com essência, tinha a ver com o que ele carregava. Oh, Espírito. Sabe, às vezes Deus vai precisar parar os trabalhos de alguém, os ministérios de alguém, para que ele volte à intimidade, para que ele volte ao propósito. Às vezes, amados, eu fico vendo para Balaão e a mula. A mula tinha mais propósito do que ele, que tinha ministério. O Espírito Santo. Sabe, queridos, até que horas eu já vou terminar. Eu fico olhando Jesus e os discípulos. Pedro se
sentou à mesa para comer com Jesus. E Jesus perguntou: Pedro, o que dizes que eu sou? O que eu sou para você? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Jesus olhou para Pedro e disse: não, isso não foi de você. Não é você que sabia isso. Isso foi o Pai que te revelou. Hã? Isso foi o Pai que te revelou. Homens que se sentam à mesa para intimidade com Jesus, ele tem revelação do Pai. Hã? Eu só tenho revelação na intimidade. Intimidade gera revelação. E sabe o que acontece com quem recebe revelação? Ele recebe uma identidade. Jesus olha assim para Pedro e fala: olha, porque você disse que eu sou Cristo, porque você entendeu isso, porque você recebeu essa revelação, agora você é Pedro. Agora você é rocha. Agora você é inabalável. Agora ninguém te tira do propósito. Ele recebe uma identidade, porque quem tem intimidade tem revelação, e quem tem revelação tem identidade. Recebe identidade. Perdoe, queridos, pelas lágrimas. A palavra vem, eu não suporto. Tinha um pastor que eu tive há algum tempo atrás, ele dizia que eu era o profeta das lágrimas, assim como Jeremias. E aí Pedro recebe aquela identidade. E eu fico vendo que quando ele recebe a identidade, Jesus fala que ele era Pedro. Aí ele recebe também um poder. Ele recebe uma chave. E chave fala de acesso a coisas espirituais. A minha herança só é disponibilizada em Deus quando eu entendo a minha identidade em Cristo. Eu só tenho acesso às coisas celestiais, aquilo que a palavra de Deus diz, que eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Eu só tenho a chave para aceder isso quando eu recebo identidade através da revelação, através da intimidade. E só depois que você recebe o poder é que Deus diz para você: vai e faz, vai e apacenta, vai e cuida. Só tem propriedade e legitimidade para cuidar, para apacentar quem já recebeu o poder sobrenatural do céu. Mas sabe o que o inimigo está fazendo? Distorcendo. Faz para você ser. Produz. A ideia do inimigo é te sobrecarregar com produções para Deus. A ideia do inimigo é te sobrecarregar com trabalhos. Querido, se você olhar para a sua igreja, se nós olharmos para a igreja brasileira e vemos o que a igreja brasileira está produzindo, talvez 70% não é reino. Não está se traduzindo em vidas para Cristo. E aí tem muito obreiro cansado, muito pastor cansado do fardo. Tinha boas intenções, mas as motivações foram se corrompendo e foi perdendo o foco e a visão. O inimigo, ele é astuto, querido, e desde o Éden ele está falando para as pessoas fazerem para si.
come para você ser igual, faz para você ser. Mas o processo de Deus é ser primeiro, é ser primeiro, é ter intimidade, é receber revelação, é receber autoridade, é receber poder para depois fazer. Aleluia. Glória a Deus. E aí você chegou aqui nesta manhã, e eu não sei o que você esperava ouvir. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã. Eu quero profetizar que chegou um tempo em que seus ouvidos se abrirão para o céu e que a voz do Espírito será inconfundível. E quando o dia amanhecer e você ouvir o Espírito te chamando, filho, deixa o trabalho e vem para a intimidade, você vai largar as panelas, você vai dizer: eu não sou Marta, agora eu sou Maria, e eu vou sentar nos pés do Mestre, e você vai receber discernimento, você vai receber revelação, e aí o que você produzir, você vai produzir debaixo da glória, e as pessoas que tiverem contato com você serão impactados pela glória, e aí sim, querido, e aí sim o seu ministério vai alcançar níveis as quais você nunca teve antes. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo. Teria mais alguma coisa que o Espírito Santo tem para te dizer nessa manhã? Existe uma geração que está esperando a sua manifestação. Você carrega algo que o Espírito Santo plantou em você. E essa geração está desesperada para que você libere isso. Há uma nação desesperada em ouvir você. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não fala que está esperando a manifestação dos que trabalham. Não está falando da manifestação dos que servem. Está falando daqueles que têm o espírito de adoção, daqueles que entenderam a intimidade com Deus, que entenderam a intimidade com o Pai. A humanidade aguarda que você se manifeste como filho. Não, o Brasil não precisa de um novo pregador gospel. Não precisa de um novo artista gospel que cante, que toque. Não. Não precisa de mais uma pessoa no púlpito que use o altar do Senhor para exibir os seus dons. A ardente expectativa é pela manifestação dos filhos de Deus. E só se manifesta aquele que é filho. E filho é aquele que vive na intimidade. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, estou eu aqui com os teus filhos, obreiros valorosos, filhos e filhas de Deus preciosos para o reino. Eu sei, Senhor, que esses homens têm tido uma vida abnegada pelo teu reino, pela implantação do teu reino. Eu sei que tem homens e mulheres de Deus aqui que estão seriamente comprometidos com a expansão do teu reino. Eu quero interceder pela vida desses homens e dessas mulheres, Pai. E quero pedir, Senhor, que o Senhor envie do céu um socorro e uma ajuda. Que chegue lá no púlpito, no altar deles, Senhor, todo o recurso a quais eles precisam para que o chamado se estabeleça, para que o ministério se estabeleça, para que o sonho e o projeto que o Senhor plantou no coração deles se cumpram. Pai, em nome de Jesus eu clamo, Senhor, para que esses homens entrem em níveis de alinhamento espiritual com o seu propósito
e que eles não produzam nada a não ser aquilo que foi resultado de intimidade, de comunhão, fruto de oração, fruto de estar na tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar, Senhor, que estes homens serão frutíferos e prósperos, que os filhos espirituais desses homens virão de longe, de todos os cantos dessa nação terão filhos espirituais, porque eles liberaram uma mensagem de reino. Deus, eu quero profetizar nessa manhã que há homens e mulheres de Deus aqui que vão precisar de intérprete para discipular os seus filhos que virão de todas as nações. Ah, Deus, eu quero ministrar e liberar sobre esses homens de Deus um tempo a qual eles expandirão os seus ministérios, e a tua palavra que diz que é para estender as tendas, as portas se abrirão, Senhor, e eles vão prosperar, eles vão prosseguir, e as tendas vão aumentar, em nome de Jesus. Que nenhuma falta de alinhamento, de visão, Senhor, venha parar e paralisar o projeto ao qual o Senhor ministrou, colocou e plantou no coração dos teus filhos. Oh Espírito Santo, capacita, enche, transborda, leva a níveis que eles ainda não alcançaram. Oh, abre o céu, Senhor, abre o céu sobre as congregações dos teus filhos, abre o céu sobre as finanças dos membros da igreja dos teus filhos, abre o céu, Senhor, sobre o trabalho, sobre o que eles produzem. Pai, que todos os líderes de cada igreja que está aqui representada, Senhor, que eles entendam o propósito, que eles produzam debaixo da glória, que nenhuma ideia nascida da carne prospere, que não encontre guarida, mas que eles, Senhor, produzam debaixo de uma revelação, debaixo de um propósito, debaixo, Senhor, daquilo que o Senhor tem revelado. Só a tua revelação, Pai, só a tua revelação pode nos direcionar ao fruto, à frutificação, à multiplicação, às pescas maravilhosas que tanto desejamos, aos barcos cheios que nós queremos, Pai. Libera sobre nós a tua palavra, e assim como Pedro diz, sobre a tua palavra nós faremos. Libera, Senhor, a cada manhã a palavra que o Senhor liberou para Pedro. Que não venhamos trabalhar, Senhor, sem que haja a liberação da tua palavra.